Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo, abrir o capô de um dos designs mais poderosos do Cisco ACI e também um dos mais mal compreendidos, que é o L3 Out compartilhado. Exato, o vazamento inter-VRF, né? Esse mesmo. É um tópico que, olha, quando implementado certinho, é de uma elegância, mas quando dá errado, As dores de cabeça são históricas. com certeza. O nosso plano aqui é dissecar a engenharia por trás disso. Sabe, seguir o pacote mesmo, de ponta a ponta. Desde o control plane com o MPBGP até o data plane lá no ASIC. A ideia é entender não só o que a gente configura, mas por que cada checkbox daquelas existe, né? O que acontece no Fabric quando a gente clica nela. Exato, focando nos pilares, roteamento, escopo e, claro, o que amarra tudo. Os contratos. Sempre os contratos. E é bom a gente já começar com a regra de ouro do ACAI, que nesse cenário é, assim, absoluta. Não existe vazamento de rota sem a permissão explícita de um contrato. Perfeito. O plano de controle e o de segurança não são só acoplados, eles são, em muitos aspectos, a mesma coisa. A rota só é exportada para outra VRF se tiver um visto de segurança. E esse visto é o contrato. Exatamente. Autorizando a comunicação entre os EPGs daqueles domínios. Ótimo ponto de partida. Então vamos montar o cenário clássico, mais comum. A gente tem um tenant common, Certo? que abriga os serviços compartilhados, tipo o link L3Out com a WAN ou a internet. E aí temos os tenants de negócio, né? Vendas, RH, engenharia, cada um na sua própria VRF, totalmente isolados. E a necessidade é óbvia. Sim, todo mundo precisa de internet. Mas provisionar um L3Out para cada um deles é inviável. Totalmente. Tanto em custo quanto em complexidade de gerenciamento. E é exatamente para isso que esse design foi criado. Ele estabelece uma relação bem formal de provedor e consumidor. Ok. A VRF, que é dona do L3Out, no nosso caso a do Tenants Common, ela atua como provedora desse serviço de conectividade. E as outras VRFs, nos tenants de negócio, que precisam usar esse link. São as consumidoras. É uma relação bem definida. E a flexibilidade disso é bem interessante. O modelo padrão de common para os tenants é o mais robusto, porque o tenant common já tem, digamos, umas permissões de visibilidade especiais. Entendi. Mas é totalmente possível ter um tenant de negócio provendo em serviço para outro. Imagina um tenant de aplicações com um banco de dados. Sendo consumido por um tenant de web servers. Exatamente. O requisito fundamental para essa comunicação entre tenants diferentes acontecer é que o contrato que define essa permissão tenha o seu escopo configurado como global. Ah, essa é a chave. É a chave. Sem isso, a política de um tenant é completamente invisível para o outro. O APIC simplesmente não consegue construir essa relação. Ok, a arquitetura de provedor e consumidor faz todo sentido. Mas vamos para a prática, para o Packet Walk. Vamos lá. Eu sou um endpoint na VRF de vendas. Abri o navegador. O que acontece com o meu primeiro pacote? Como ele sequer sabe por onde sair do Fabric? Boa pergunta. Ele precisa de uma rota, né? Geralmente uma rota default 0.0.0.0, que fisicamente só existe na tabela de roteamento da VRF do provedor, lá no Tenant Common. Como essa rota aparece na minha VRF de vendas? Essa é a primeira metade da jornada. E a configuração-chave, o pulo do gato, está toda do lado do provedor. Lá no external IPG do L3Out. Quando você define a subnet que quer compartilhar, no caso a 0.0.00, existem duas flags que são, assim, absolutamente obrigatórias. E aqui é um ponto que sempre gera confusão. São as flags Shared Route Control Subnet e External Subnets for the External IPG. Sim. Olhando rápido, elas parecem redundantes. Se eu já marquei a rota para ser compartilhada, por que eu preciso de outra flag? O que uma faz que a outra não faz? Ótima pergunta, porque a diferença entre elas é a chave para entender a separação entre Control Plane e Data Plane no ACI. A primeira, Shared Route Control Subnet, ela é uma diretiva exclusiva para o plano de controle. Ok, só para o cérebro do Fabric. Exato. Ao marcar ela, você está dizendo para o APIC, pegue este prefixo e manipule os atributos do MPBGP. Especificamente as Extended Communities de Root Target. Isso.
para que ele seja exportado da VRF provedora e possa ser importado por qualquer VRF consumidora que tenha uma relação de contrato. É o que faz a rota aparecer na tabela de roteamento de outra VRF. Entendi. E a segunda flag? External Subnets for the External EPG. Essa já é para o plano de dados. Ela fala com o hardware do border leaf. Ela diz: qualquer tráfego que chegar e tiver como destino um IP dentro desta subnet deve ser classificado como pertencente a este External EPG. Ah, então é para classificação do tráfego. Crucial, porque os contratos são aplicados entre EPGs. Sem essa flag, o pacote chegaria, a rota até poderia existir, mas o hardware não saberia a qual EPG aquele tráfego pertence. E aí a política de segurança falharia. E o pacote seria descartado. Entendi. Então, para simplificar, uma flag ensina a rota para o BGP das outras VRFs e a outra ensina a política de segurança para o hardware. Perfeito. Se faltar uma, ou a rota não chega, ou o pacote é dropado por violação de contrato. Mas o que de fato aperta o gatilho? Eu marquei as flags, mas a rota ainda não apareceu na VRF de vendas. O gatilho é o contrato. No exato momento em que você estabelece a relação. Provedor e consumidor. Isso, com o external EPG do provedor, fornecendo o contrato com escopo global e um EPG na VRF do consumidor consumindo ele. E aqui geralmente se usa o VZANE para simplificar, né? Exato. O VZANE é basicamente um atalho do ACI para dizer: aplique a qualquer coisa dentro desta VRF. Nesse momento, o API tem a autorização que ele precisava. Ele então instrui os leafs relevantes a importar a rota. O control plane usando o COOP para garantir a consistência e o MPBGP para distribuir as rotas, instala o prefixo 0.0.0.00 na tabela da VRF de vendas. Apontando para a VRF do Tenant Common como o next hop lógico. Exatamente. Ok, conseguimos sair. Ótimo. O endpoint em vendas mandou um pacote para 8.8.8.8. Mas isso é só metade da história. E talvez a parte mais fácil. Com certeza. O verdadeiro teste é quando a resposta volta. O mundo lá fora não sabe da nossa organização interna de VRFs. Para o roteador da WAN, nosso Fabric é um único pair BGP. Como o pacote de volta encontra o caminho de casa? Esse é o ponto onde a maioria das implementações falha. E onde o tráfego some em black hole. Eu já vi isso acontecer. A configuração crítica agora se move para o lado do consumidor, especificamente na subnet do Bridge Domain, o BD, onde um endpoint de origem reside, digamos, 192.168.10.10.24. Certo. E de forma simétrica, também temos duas flags obrigatórias aqui. Deixa eu adivinhar. Advertise externally e shared between VRFs. Na mosca. A primeira parece autoexplicativa, né? Sim, injetar essa rota nos protocolos de roteamento do L3Out para que o mundo externo saiba sobre 192.168.10.24. Perfeito. Sem ela, o tráfego de retorno nem chegaria no Fabric. Mas a Shared Between VRFs, essa é a que faz a mágica interna. É ela que resolve o problema do black hole. Exatamente. Ela é a contraparte da Shared Route Control Subnet que vimos antes. Ela autoriza que este prefixo, que se origina na VRF do consumidor, seja exportado e instalado na tabela de roteamento da VRF do provedor. Ah, então ela vaza a rota no sentido contrário. Pensa no fluxo. O pacote de retorno para 192.168.10.100 chega no border leaf no contexto da VRF Common. O ASIC do switch faz um lookup na tabela de roteamento da VRF Common. Se a flag Shared Between VRFs não estiver marcada na subnet do BD de vendas, não vai ter uma rota correspondente. E o resultado é? Pacote descartado. Com a flag habilitada, o BGP interno do Fabric instalou a rota 192.168.10.0.24 na FIB da VRF Common. E essa rota tem um next hop que aponta para a VRF de vendas. Isso. O hardware então sabe que precisa fazer essa transição do pacote para outra VRF para continuar o encaminhamento. Então, o que você está dizendo é que essa flag, ela pré-popula a tabela de roteamento do provedor com as rotas do consumidor. As rotas que precisam ser alcançadas do lado de fora. Exatamente. E a transição de VRF acontece ali mesmo,
no hardware do border leaf por causa dessa rota vazada. Não é um proxy nem nada mais complexo. Precisamente. É um mecanismo de roteamento puro. A flag é a permissão explícita para quebrar o isolamento de roteamento, mas só no sentido consumidor para provedor, e só para os prefixos marcados. E com isso, o border leaf tem a inteligência completa. Completa. Ele anuncia a rota para fora e sabe como encaminhar o tráfego de retorno internamente para a VRF correta. Isso foi denso. Se a gente fosse criar um guia de implementação, um cheat sheet para um arquiteto não esquecer nada, quais seriam os pontos-chave? Um checklist é fundamental aqui. A gente pode resumir em 3 pontos de configuração distintos. Ok. Primeiro, no lado do provedor, lá no Tenant Common. O objeto é a subnet no external EPG do L3Out, tipo a 0.0.0.0/0. E as flags? São Shared Route Control Subnet para o Control Plane e External Subnets for External EPG para o Data Plane. Certo. Ponto 2. Segundo, no lado do consumidor, no tenant de negócio. O objeto é a subnet do Bridge Domain, a nossa 192.168.10.124. As flags são advertised externally para anunciar a rota para o mundo. E shared between VRFs para permitir o tráfego de retorno, vazando a rota para a VRF do provedor. Exato. E terceiro, a cola que une tudo. O contrato. O contrato. Geralmente criado no Tenant Common por organização, mas pode estar em qualquer lugar. A configuração crítica é o scope definido como global. E isso torna visível e aplicável entre os tenants. Isso. Sem essas 3 peças configuradas corretamente, o quebra-cabeça simplesmente não se monta. Isso deixa tudo muito, muito claro. Agora, vamos para o cenário de falha que eu já vi derrubar migrações. Lá vem. Sobreposição de subnets. O que acontece se o tenant vendas e o tenant RH, ambos consumidores do mesmo L3Out, decidem usar o mesmíssimo espaço de endereço, 192.68.1.024? O que de fato acontece no control plane? O BGP entra em flapping. É a armadilha clássica. E o Fabric lida com isso de uma forma a proteger a própria estabilidade. A VRF do provedor, lá no Common, ela não pode ter 2 rotas idênticas 192.68.1.0, apontando para 2 destinos diferentes, uma para VRF vendas e outra para VRF RH. Cria uma ambiguidade de roteamento. Exatamente. Uma que um RIB, o Routing Information Base, não consegue resolver. O processo BGP nos spines detecta essa condição como uma rota instável. E para evitar o flapping contínuo, o ACI normalmente suprime um dos anúncios, ou ambos, dependendo do timing, para manter a tabela de roteamento estável. E na prática, um ou os 2 tenants perdem a conectividade de retorno. Exatamente. E a solução para isso, além da óbvia, que é ter uma boa governança de endereçamento IP? A governança de IP é sempre a solução ideal. Garantir que prefixos que precisam de conectividade externa sejam únicos é, assim, um pilar de um bom design. Mas nem sempre é possível, né? Nem sempre. E quando não é, a solução tática é o NAT, Network Address Translation. Você pode usar um Service Graph no ACI para inserir um firewall ou um balançador de carga que faça o NAT do tráfego de cada tenant para um pool de endereços únicos antes que ele chegue na VRF do provedor. Isso resolve a ambiguidade de roteamento. Resolve. Mas, claro, adiciona um ponto de complexidade, de custo e de gerenciamento na rede. Perfeito. Então, para amarrar tudo, o sucesso do Shared L3Out se resume à configuração precisa e simétrica, as flags na subnet externa do L3Out autorizando o vazamento de saída, tanto para o control plane quanto para o data plane. Certo. As flags na subnet interna do BD autorizando o anúncio externo e o vazamento de retorno. Sim. E o contrato com escopo global, atuando como a permissão que une esses 2 mundos. Exatamente. Mapeamos o control plane, como as rotas são trocadas e instaladas. Mas eu quero deixar um pensamento final para quem gosta de ir mais a fundo. Manda. Nós já pensamos no plano de dados, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Quando um pacote de retorno chega no ASIC de um border leaf, no contexto da VRF Common, mas o seu destino final está na VRF vendas,
O hardware precisa executar múltiplas tarefas, certo? Certo. A pergunta é: a decisão de encaminhamento inter-VRF e a validação da política de segurança do contrato acontecem em um único lookup na pipeline do hardware ou são operações sequenciais? Boa pergunta. Como o ACI que garante a atomicidade da operação, ou seja, encaminhar e aplicar a política sem um estado intermediário de vulnerabilidade? A resposta está em como o app que programa a TCAN do switch. Ele unifica o que em redes legadas seriam 2 tabelas e 2 processos distintos, a consulta na FIB para o roteamento e a checagem na ACL para a segurança. No ACI é uma única operação atômica. E isso é o cerne da performance e da segurança da arquitetura.